a dificuldade para implantar uma política voltada para a melhoria do transporte público de passageiros. Branco, superintendente da ANTP, que atua como secretaria executiva do Fórum de Secretários de Transporte e Mobilidade e que atua há décadas orientando e sugerindo soluções para a melhoria do transporte nos municípios, falou sobre o tema durante live realizada pela FETIPESP, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo. Os desafios enfrentados pelos secretários de transporte, começando pelos causados pela pandemia, foi um dos assuntos destacados por Branco. 2 secretários nessa pandemia estão em grande sofrimento. Primeiro, obviamente, os da saúde. A área de saúde que tem que responder por tudo aquilo que a gente sabe que está acontecendo e acompanha diuturnamente na imprensa. Mas o secretário de transporte, de um lado, ele tem que responder à sociedade pela qualidade do serviço. Ele tem que responder pela oferta do serviço, mas com exigência de protocolos de saúde, tá certo? Então, ele tinha que atender a saúde, manter o serviço funcionando para atender também a economia e a saúde, e, ao mesmo tempo, sofrer as consequências de você estar com sistemas mais lotados, enfim. Por outro lado, ele tinha que responder pelo contrato. E o contrato, como bem disse aqui o Mauro logo no início, os contratos no Brasil inteiro são remunerados pela demanda. Há um custo, esse custo operacional é decorrente da rede que foi proposta pelo governo. Quem propõe a rede de transporte é o município, no caso da municipalidade ou a região metropolitana, ou seja, o poder concedente quem prescreve o serviço que tem que ser contratado. E essa prescrição exige a frequência, exige os horários, exige a frota, exige mão de obra. Isso custa. No momento em que você tem demanda reduzida e deixa de entrar recurso em caixa, obviamente que aquele que faz o custo, aquele que faz o serviço, portanto, tem direito a receber sobre aquele custo, a arrecadação não é suficiente. Então, isso gerou neles uma pressão fenomenal para suportar esse desequilíbrio. Mas há outros entraves na vida dos secretários, mesmo quando apresentam soluções. E quando você tem algum tipo de solução, o órgão público tem do outro lado uma outra pressão, que são os órgãos de controle do Estado. Então, o Ministério Público Federal, é o Tribunal de Contas. Então, algumas soluções foram dadas até para que você pudesse manter minimamente esse sistema funcionando. Houve ação do Ministério Público Federal ou do Tribunal de Contas criando dificuldades para isso. Então, esse é o grande problema do secretário. Encontrar soluções e implementá-las leva tempo. É preciso diálogo e, muitas vezes, isso se perde pelo caminho. Toda virada de governo, e essa é uma experiência em todas as vezes que isso ocorre, há uma troca muito grande das equipes de trabalho. Né? Esse ano nós tivemos algo em torno de 65% a 70% de renovação no quadro de gestão das prefeituras. Isso tem um efeito muito importante, porque você tem, muitas vezes, uma quebra de continuidade. Às vezes você não tem a reposição de quadro e você perde aquilo que a gente entende como a interlocução, né? O entendimento da coisa. A autoridade pública precisa entender que o bom funcionamento de um sistema de transporte depende de estrutura adequada e, muitas vezes, não é isso que acontece. A produção do serviço depende da cidade, depende do sistema viário, depende da organização do sistema viário. Então, nessa produção, existem 2 atores. Tem um ator privado, contratado para entregar o ônibus na hora certa, e tem a autoridade pública que tem que entregar a cidade adequada para o sistema produzir aquilo que ele precisa produzir. Então, essas duas coisas nós precisamos tratar. Nós precisamos ter do lado de lá, ou do lado do concedente, também uma estrutura mais qualificada, para que você tenha a autoridade local com peso, com conhecimento técnico, capaz
digamos assim, empreender aquilo que nós escrevemos faz 6 meses. Aliás, que nós estamos escrevendo há décadas. Ou seja, a prioridade do transporte, o entendimento de como você faz a rede de transporte, quais são os atributos de qualidade, qual o papel dele. Então, isso nós precisamos fortalecer esse secretário. O secretário precisa ter mais voz, precisa ter mais forma de convencimento do seu prefeito. Gostou do vídeo? Dê um like e inscreva-se no canal. Saiba tudo o que acontece no setor que move o Brasil.